Olá, meu nome é Luciane Cristina Lagman, eu sou sócia da Dickel Consultores Associados e estou aqui para falar um pouquinho sobre o decreto número 11.732, publicado no último dia 18 de outubro de 2023. Esse decreto trouxe pequenas alterações, ou acrescentou pequenas alterações, junto ao decreto 8.533 de 2015, o qual, por sua vez, regulamenta o programa Mais Leite Saudável e também a apuração de créditos presumidos de PIS e COFINS na aquisição de leite in natura utilizado na produção de derivados lácteos. Essa alteração, ou esse decreto, de certa forma, ele foi muito comemorado pelos entes do setor, principalmente porque ele tem um objetivo de beneficiar a indústria nacional e, por outro lado, também impor algumas restrições àquelas indústrias que vinham utilizando lácteos, né, o leite ou até mesmo derivados lácteos importados, que não são decorrentes da produção nacional. Tá? No entanto, para a gente chegar a esse entendimento, se faz necessário uma análise mais completa de todo o contexto do decreto, não simplesmente do decreto. E para isso, para a gente fazer essa análise, essa abordagem, eu vou fazer uso de uma pequena apresentação aqui, para a gente poder se nortear nesse contexto. O que a gente precisa ter presente inicialmente? Em termos de lei, nós temos lá no artigo 8º da Lei 10.925 a origem da possibilidade de apuração de créditos presumidos sobre a aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos. No caso aqui, vamos focar especificamente em produtos do capítulo 4, que trata de leite e laticínios, quando destinados à alimentação humana ou animal. O que esse artigo 8º da lei está dizendo, em outras palavras? As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que adquirirem insumos, produtos agropecuários, para industrializar produtos do capítulo 4, que sejam destinados à alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos sobre as aquisições, no caso, focando aqui nas aquisições de leite in natura adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. O que é importante a gente ter presente ainda em relação à Lei 10.925? No artigo 8º, que é o que a gente estava tratando dos créditos presumidos. O parágrafo 2º, na lei, ele já traz disposições no sentido de que o crédito presumido ele pode ser apurado, então, nas aquisições de pessoa física ou jurídica, residentes ou domiciliadas no país. Então, aqui a gente tem a primeira questão de que só é possível, só é permitido apurar crédito presumido na aquisição de leite in natura, que é o foco desse vídeo, quando a pessoa física ou jurídica da qual está se adquirindo esse leite for domiciliada no país. Não contempla importações. Primeiro ponto importante. Na sequência, no parágrafo 3º, em termos de lei, a gente tem, então, que este crédito presumido, ele pode ser apurado mediante a aplicação de 50% das alíquotas sobre a aquisição do leite in natura para aquelas pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, regularmente habilitadas, provisória ou definitivamente perante o Poder Executivo na forma do artigo 9º. O que fala o artigo 9º? Ele fala do programa Mais Leite Saudável, que é o que está regulamentado lá no decreto 8.533, que foi alterado, tá? E também trata da possibilidade de apuração de créditos presumidos pela aplicação de 20% das alíquotas para, então, aquelas pessoas jurídicas ou cooperativas não habilitadas ao programa Mais Leite Saudável. Então, esse contexto inicial, isso é o que diz a lei. Depois a gente tem a regulamentação. Então, a regulamentação tanto do programa Mais Leite Saudável quanto de todos os regramentos relacionados à apuração do crédito presumido constam no decreto 8.533, também referendados lá na Instrução Normativa 2.121 de 2022. Então, o que nós temos de alteração? O decreto 11.732,
alterou, então, o decreto 8.533, no seu artigo 4º. Tá? Antes da gente entrar nos parágrafos alterados, é importante a gente ter presente o que diz o artigo 4º. O que diz o artigo 4º? O artigo 4º diz que a pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos presumidos de PIS e de COFINS em relação à aquisição de leite in natura utilizado como insumo, nos termos do inciso 2º do caput do artigo 3º da Lei 10.637, da 10.833. Esses são incisos que falam da apuração de créditos sobre insumos. Então, aqui está falando de leite in natura utilizado como insumo na produção de produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos códigos da nomenclatura comum do Mercosul, NCM, mencionados no caput do artigo 8º da Lei 10.925. Começamos olhando lá o artigo 8º da Lei 10.925, onde consta o capítulo 4, que é do leite, laticínios ou dos derivados lácteos. Tá? Então, a pessoa jurídica que compra leite in natura, utiliza como insumo para a produção de derivados lácteos, pode apurar, então, créditos presumidos. Parágrafo 1º. Esse parágrafo aqui é novo, antes existia só um parágrafo único, agora a gente tem 2 parágrafos que a gente vai ver na sequência. Os créditos presumidos de que trata o caput serão apurados mediante aplicação dos percentuais das alíquotas das contribuições para o PIS e COFINS, respectivamente. Então, 50% das alíquotas previstas no caput do artigo 2º, 50% das alíquotas básicas de PIS e COFINS, 50% de 1,65% e 50% de 7,6%. Para o leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa que esteja regularmente habilitado, provisório ou definitivamente no programa Mais Leite Saudável. Até aqui, tal qual consta na lei. O que a gente tem de regulamentação complementar aqui? A linha B está dizendo que o crédito presumido, mediante aplicação de 50% das alíquotas, só é permitido para aquelas pessoas regularmente habilitadas no programa e que elaborem produtos lácteos exclusivamente a partir de leite in natura ou de derivados de lácteos de que trata esse artigo. Qual é a leitura que se faz necessária diante do objetivo dessa alteração? Só pode apurar crédito presumido pela aplicação de 50% das alíquotas aquelas empresas que industrializam leite, produzem produtos destinados à alimentação humana ou animal, que elaborem esses produtos exclusivamente a partir de leite in natura, de origem nacional, que é a vedação inicial lá da lei, ou de derivados lácteos de que trata esse artigo. Derivados que, por sua vez, também decorrem da industrialização de leite in natura de origem nacional. Porque a gente sabe aqui que alguns derivados lácteos, eles, além de terem na sua composição o leite in natura, também se utiliza de outros produtos decorrentes ou derivados ou subprodutos dessa industrialização de leite in natura. Então, o decreto aqui, de certa forma, ele está respaldando o crédito presumido sobre a aquisição de leite in natura utilizado para fazer alguns subprodutos lácteos que são, por sua vez, utilizados na cadeia de algum outro produto. É o que está dizendo aqui. Até então, eu diria assim que nenhuma novidade. O detalhe é que o foco dessa alteração aqui é restringir o crédito presumido, ou delimitar, ou beneficiar a indústria nacional, para que apenas ela tenha direito a esse crédito presumido. No entanto, para a gente chegar a esse entendimento, se fez necessário todo um apanhado de legislação buscando a vedação original lá na lei. O decreto por si só, ao meu ver, ou aparentemente, se eu buscar só essa alteração de decreto aqui, não traz claramente aqui esse foco no crédito presumido permitido apenas para o produto nacional. Porque se eu olhar
elaboração de produtos lácteos exclusivamente a partir de leite in natura ou de derivados lácteos, de que trata esse artigo, o leite em pó, que vem sendo importado, ele é um derivado lácteo. Como que eu chego à conclusão de que esse derivado lácteo, esse leite em pó, precisa ter sido produzido a partir de um leite in natura de origem nacional para que a indústria de laticínios, no caso, tenha permissão ou possibilidade de continuar apurando esse crédito presumido pela aplicação das alíquotas de 50% das alíquotas básicas. É uma questão que não está muito clara analisando simplesmente as disposições desse decreto. Tá? Se você não concorda ou concorda com essa parte, até peço que deixe seus comentários se fez alguma leitura diferente. O que a gente tem aqui ainda para fazer o fechamento desse decreto? Tem a previsão, obviamente, né, de apuração de créditos presumidos pela aplicação de 20% para aquelas pessoas não habilitadas ao programa Mais Leite Saudável, e também o parágrafo 2º aqui, dizendo que o descumprimento da linha B do inciso 1º do parágrafo 1º, que é aquele que diz que o crédito presumido pela aplicação de 50% das alíquotas só é permitido para quem industrializar derivados lácteos exclusivamente a partir de leite in natura ou de derivados lácteos de que trata esse artigo, quem descumprir isto, a qualquer tempo sujeitará a pessoa jurídica à apuração de créditos presumidos de que trata o caput. Ou seja, se a qualquer tempo eu deixar de industrializar lácteos a partir única e exclusivamente de leite in natura ou derivados lácteos decorrentes desse leite in natura, que, com base na lei, tem que ser de origem nacional, eu não tenho mais permissão, ou eu estou sujeito a, pelo prazo de 3 meses, apurar créditos presumidos limitados a 20% das alíquotas, e não a 50% das alíquotas. E que esse decreto entre em vigor no primeiro dia do 4º mês subsequente da sua publicação. Ou seja, entrará em vigor lá em fevereiro, cumprindo a 90ª, porque ele traz aqui uma restrição. A outra grande questão aqui é como vai ser a fiscalização desse cumprimento dessas disposições? Como que os fiscais vão fazer a interpretação dessa alteração? Para quem é operacional da área fiscal, a gente até imagina, verifica lá a escrituração fiscal, verifica se tem escrituração de documentos de importação, cujo produto importado é algum derivado lácteo. No entanto, a gente sabe que para chegar a essa conclusão, chegar a esse desfecho, muitas questões precisam ser levadas em consideração, e para isso também se julgou importante gravar esse vídeo trazendo essa contextualização, buscando lá da lei os princípios desse crédito presumido e também a necessidade de que seja calculado, apurado, com base em um leite nacional. Inclusive, todo o programa Mais Leite Saudável ele tem como objetivo incentivar, dar melhor qualidade ao leite produzido no país. Então, essa alteração, de certa forma, é importante, traz luz ao que se propõe, entretanto, me parece que o texto poderia ser mais claro quanto ao objetivo pretendido. De momento era isso. A qualquer novidade sobre o tema, a gente volta a conversar aqui, a publicar novos materiais. E se você gostou do vídeo, concorda com as disposições aqui apresentadas ou não, deixe aí seu comentário para a gente evoluir nesse tema. Até uma próxima.